Fala, meus amigos! Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e vamos falar hoje de temas bastante importantes aqui, fundamentais, eu diria, sobre a responsabilidade civil. E vamos começar só relembrando alguns aspectos importantes para podermos aí desenvolver com maior clareza e facilidade os temas da aula de hoje. Vamos lembrar então que existe uma divisão aí muito precisa e muito importante entre aquilo que chamamos de obrigação, que vocês estudaram lá em Direito Civil 3, e responsabilidade, que vocês estão estudando agora em Direito Civil 8. E que isso aí foi muito bem determinado pelos próprios alemães, né? Quando eles desenvolveram essa corrente, esse pensamento dualista de dividir aquilo que era débito, aquilo que era dívida em si, e daquilo que é a responsabilidade. Então, só para que vocês relembrem essas expressões, veja aí na sua tela, então, que nós temos o chamado Schuld, né, que é o nosso tal do débito, e temos o Haftung, que entendemos como responsabilidade. Então, veja só você. Isso é uma distinção aí essencial entre obrigação e responsabilidade. Quando falamos de obrigação, estamos falando de um dever jurídico derivado de um dever em si que ele é originário. Ou seja, eu tenho uma obrigação de cumprir um determinado dever. Então veja só, eu tenho a obrigação de cumprir aquela prestação contratual. Eu tenho a obrigação de não violar as esferas jurídicas alheias, causando danos às outras pessoas. Então eu tenho uma obrigação, que é então, aí traduzido no termo do Schuld para fins contratuais, em débito. Então eu tenho essa obrigação geral entre todos. Agora, eu posso ter uma obrigação sucessiva, posterior, que vai decorrer da violação da obrigação originária. Então veja, se eu tenho a obrigação de pagar determinado valor a outra pessoa e eu descumpro essa obrigação, surge uma obrigação sucessiva, agora que é própria da responsabilidade civil, para que eu indenize a pessoa que foi aí prejudicada com o meu inadimplemento. Se eu tenho o dever jurídico de tomar cuidado, tomar as devidas precauções para não causar dano às esferas jurídicas alheias, e mesmo assim eu causo, veja, eu tinha primeiro uma obrigação originária de cuidado, de ter aí então as precauções devidas com as esferas jurídicas alheias, e essa obrigação foi descumprida. Por isso, então, surge uma obrigação sucessiva, que é então a ideia agora de que eu tenho uma responsabilidade, que é o tal do Haftung, né? Então, voltando aí na tela para vocês, quando eu tenho aí o descumprimento, portanto, desse débito, né? Eu tenho aí o descumprimento dessa obrigação originária, acaba por fazer surgir, então, a responsabilidade pelo dano, né? Então, veja como é importante essas distinções, e para compreendermos, portanto, qual que é o aspecto aí próprio do débito e qual que é o objeto em si da responsabilidade, para que não haja confusão na cabeça de vocês, tá bom? Muito bem. Além disso, além dessas informações, precisamos também perguntar o seguinte: afinal, quais são as causas aí que podem gerar a obrigação de indenizar? Veja que eu falei aí diversas formas de manifestação dos ilícitos, indenizantes, ilícitos aí caducificantes, dentre outros. Mas nós não vimos especificamente na causa aí dos ilícitos indenizantes quais são as causas em si que estão por trás, que remetem a essa responsabilidade e a obrigação de indenizar. E aí então eu tenho uma listagem aí para vocês verificarem
quais são as causas que podem gerar essa obrigação de indenizar. Olha só, eu tenho, primeiro, o ato ilícito stricto sensu, então a prática de um ilícito, né, uma conduta aí voluntária que vai causar dano a outrem. Eu tenho também o ilícito contratual, que nós estudamos lá em direito das obrigações, estudamos aí em direito contratual, direito dos contratos, né? Verificamos então que o inadimplemento contratual, ele gera a obrigação de indenizar. Lembrando aí até para vocês do artigo 389 do Código Civil, que vai falar desse tema especificamente, né? Olha aí na sua tela para só relembrar e ver como é que é simples essa ideia do inadimplemento. Veja só, ele fala que não cumprida a obrigação, então você descumpriu, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Ou seja, aqui as perdas e danos, essa ideia aqui é que tem que indenizar pelo descumprimento da obrigação. E veja, o 389 falando da situação em que não há mais como cumprir a obrigação, ainda que em mora. Então temos aí um inadimplemento absoluto, né, que converte a obrigação em indenização, na obrigação de indenizar. Bom, então isso é importante aí para vocês relembrarem, portanto, essa ideia acerca do inadimplemento e do ilícito contratual. Além disso, nós temos também, como causa aí que pode gerar a obrigação de indenizar, a violação dos deveres especiais de segurança, incolumidade ou garantia, que pode ser imposto aí tanto pela lei, como assim ela é já determinada em razão de uma atividade que é considerada de risco ou perigosa. Então, se formos falar aí por questão de violação de dever especial de segurança, tudo mais, podemos falar daqueles que lidam com energias nucleares, né? Daí vamos ver aí mais adiante, quando falarmos de responsabilidade objetiva, responsabilidade pelo risco, e daí vamos tratar um pouquinho mais desses casos. Mas então veja, essas pessoas que lidam com essa atividade nuclear, né, que mexe com energia nuclear, tudo mais, eles têm aí essa imposição, inclusive legal, de um dever especial de segurança, né, que não pode ser desrespeitado. Além disso, temos aí também aquelas atividades próprias que são perigosas, então, que já devem aí ter um dever especial de segurança. Então, quando aqueles que lidam com munições, lidam com a carga explosiva, eles já têm então esse dever especial de segurança em razão da atividade de risco, né, que exercem, tá bom? Muito bem. Também podemos falar aí, né, da obrigação contratual de reparação. E eu dei o exemplo aí do contrato de seguro e do contrato de fiança, né? Veja só, nessas duas modalidades aí contratuais, eu tenho simplesmente a obrigação de reparar o dano causado por terceiro, né? E daí então também aí de indenizar, aí de então compensar aquele que sofreu um dano. Veja, são situações, portanto, em que uma terceira pessoa está tratando da responsabilidade de alguém que causou o dano, de alguém que deveria ser responsável pelo dano. Então, contrato de seguro, como vocês bem conhecem, contrato aí de seguro automobilístico, de casa, seguro de vida e tudo mais, que funciona quando há esse dano e a pessoa é indenizada. Então, o contrato de seguro assume esse risco aí da indenização da responsabilidade propriamente civil. E o contrato de fiança, né, que eu inclusive trabalhei com vocês lá na última aula, quando falamos aí daquele contrato então que a pessoa como fiadora assume o débito, né, então pela responsabilidade assume a dívida da outra pessoa em razão do contrato. Então, se o principal devedor aí ele está inadimplente, o fiador assume a responsabilidade
pelo pagamento da dívida. Então essa é uma obrigação contratual aí de reparação, tá bom? Muito bem. Temos também que pode gerar a obrigação de indenizar a violação de deveres especiais impostos pela lei. Que é aqui, sobretudo, eu dou exemplo, aquela obrigação de cuidado, né, de vigilância que os pais têm em relação aos filhos, os curadores pelos curatelados, os tutores pelos tutelados e assim vai. Então, a lei elege determinadas pessoas para que elas sejam responsáveis pela incolumidade de outras, né? Sobretudo quando falamos aí de menores de idade, de pessoas incapazes e assim vai, tá? Então a própria lei determina esse dever especial aí e pelo seu descumprimento pode surgir o dever de indenizar, tá bom? Isso inclusive vamos ver com um pouquinho mais detalhe adiante. Daí, como última causa que pode gerar a obrigação de indenizar, nós temos aqui os atos lícitos que acarretam nessa obrigação, que eu falei na aula passada para vocês, que é aquele, então, o caso do estado de necessidade, o caso da legítima defesa, que, conforme o artigo lá 188 do Código Civil, que nós já verificamos na aula passada, embora o ato seja considerado lícito, seja uma excludente de ilicitude, mesmo assim, conforme os artigos 929 e 930, há a obrigação de indenizar. Tá bom? Muito bem. Passado, então, essa questão, a gente tem que perguntar aí agora o seguinte: qual que é, portanto, a função da responsabilidade civil? Para que serve a responsabilidade civil? E a primeira ideia que se vem, que tem aqui, que é a tradicional, é que a responsabilidade tem como função o restabelecimento do equilíbrio econômico, jurídico entre os envolvidos. Sejam aí partes contratuais, quando estamos falando de responsabilidade civil contratual, seja aí aqueles que estão envolvidos em um fato danoso, né, o fato aí ilícito, que devem então voltar aí a ter a situação reequilibrada. Então veja, pensando aqui em termos bastante econômicos, se eu tenho um prejuízo de um lado por culpa, aí já vamos trabalhar também essa ideia da culpa mais adiante aí na disciplina, mas por culpa de uma pessoa, né, de um ator aí, um autor qualquer, essa pessoa aí vai precisar então ter uma diminuição no seu patrimônio para compensar o prejuízo causado naquela pessoa vítima, né, naquele que é inocente nesse fato danoso. Então veja que aí temos um reequilíbrio econômico daquele que é o causador, tendo uma redução no seu patrimônio em favor daquele que teve de maneira inocente seu patrimônio reduzido. Então é uma forma aí de ter um reequilíbrio então, econômico, jurídico e de se buscar a justiça na relação entre as partes. Mas é só essa a função da responsabilidade civil? A gente só tem essa ideia? Veja que podemos falar também de duas outras funções possíveis. E aqui é mais a doutrina contemporânea que começa a apresentar essas ideias. A primeira, ou melhor dizendo, a segunda função que poderíamos apontar aqui é uma função de precaução. Por quê? Porque quando eu atribuo uma responsabilidade civil a alguém, eu também estou, de certa forma, censurando e estou aí causando um temor psicológico, né, uma violência simbólica própria do direito, para que aquela pessoa se sinta inibida em causar qualquer dano a outra. Então veja, por que as pessoas, de maneira geral, pelo menos aqui, não saem aí devastando o meio ambiente à torto e direito, embora sabemos que isso ocorra bastante aqui no Brasil. Mas por que não é uma situação mais grave ainda?
Porque nós temos a responsabilidade civil ambiental. E essa responsabilidade é uma responsabilidade integral, como veremos adiante quando estudaremos responsabilidade objetiva. E que a forma aí de responsabilização é altíssima. As indenizações podem ser altíssimas. Então causa um desestímulo às partes a causarem danos. Assim como, por que você não sai acelerando loucamente pelas ruas aí com o seu veículo? Porque você sabe que você tem um desestímulo muito grande que, se você causar dano aos outros veículos, aos pedestres, à própria municipalidade, você terá que indenizar. Então, nós temos também essa função da responsabilidade civil de precaução, de prevenção, até podendo dizer, né? Que ela então vai tentar inibir condutas violadoras de esferas jurídicas alheias, tá bom? Terceira função, e essa um tanto quanto polêmica, que é uma função punitiva da responsabilidade civil. Já adianto para vocês, não é todo mundo que admite função punitiva para a responsabilidade civil. E por que não? Porque entende-se que, conforme o nosso artigo 944 do Código Civil, né, a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Olha aí na sua tela o artigo para você gravar, né? 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Veja só, se ela é medida então pela extensão do dano, eu não poderia tratar de uma indenização, um ressarcimento, com o fito de punir a parte contrária, né? Punir aí o agente causador do dano. Porque eu tenho que fazer a medição exatamente no prejuízo, no limite do prejuízo causado. Mas essa ideia tem aí sido rebatida por muitos autores, tendo em vista a complexidade das nossas relações sociais atuais e, sobretudo, pela necessidade de coibir de maneira mais veemente medidas aí, condutas violadoras de esferas jurídicas alheias. E daí então, alguns autores têm defendido que é possível haver condenação também por danos punitivos, em que há uma majoração do valor da indenização para que haja um desestímulo futuro para a reiteração daquela conduta, daquele comportamento. Isso é muito comum acontecer, e acredito que eu até falei sobre isso bem brevemente para vocês na última aula, mas isso é muito comum acontecer no caso aí de ofensa a direitos individuais indisponíveis ou então direitos difusos e coletivos, na forma de tutela, sobretudo, do Ministério Público. E eu lembro que eu dei o exemplo para vocês aí das empresas de telefonia, quando tem aí má realização do serviço, a má prestação do serviço em si, e que já ocorreu, inclusive, embora reformado pelos tribunais superiores, né, a condenação não só pelos prejuízos causados ao dano moral coletivo, né, ou danos sociais, tema também que trabalharemos adiante, que pessoalmente foi meu tema de TCC da graduação, então gosto também bastante desse tema, né? Mas que foi então uma condenação para que não só haja a indenização às vítimas, aos consumidores, clientes que sofreram com a má prestação de serviço, como também há uma majoração desse valor para que não haja futuramente a conduta dessa maneira pela empresa, né? Afinal, por vezes, pelo um cálculo econômico, pode ser eficiente, né, economicamente falando, e interessante pagar indenização e continuar a reiteração da conduta, porque compensa com o lucro havido no final. Então, o dano punitivo serviria aí para essa finalidade, para que então se eliminasse essas futuras condutas violadoras de direitos. Veja,
há então essa objeção conforme o artigo 944, caput do Código Civil, e até então os tribunais superiores não têm admitido essa tese, tá bom? Coisa que acontece de forma diferente lá nos Estados Unidos, que eles falam das chamadas punitive damages, que as punitive damages, elas servem então para punir aquele que causa o dano. E embora tenha resistência em alguns setores, lá é mais amplamente aceita essa possibilidade de dano. Então, se você admitir de indenização. Então, se você admitir que a indenização pelos danos pode também ter essa função punitiva, sobretudo para aqueles que reiteradamente praticam condutas violadoras das esferas jurídicas alheias, você terá então essa terceira função da responsabilidade civil, uma função punitiva, uma função então para aí desestimular aqueles que são aí que reiteradamente então ofendem bens jurídicos tutelados, tá bom? Muito bem, gente. Dito isso, trabalhadas essas três grandes funções da responsabilidade civil, nós podemos questionar o seguinte: você falou, professor, de responsabilidade aí pelo negócio jurídico dentro do contrato e responsabilidade civil aí extracontratual. Mas afinal, tem diferença entre um e outro? De fato, eu posso falar em diferença entre um e outro? Veja que, historicamente, nós tivemos uma visão dualista dessa responsabilidade. De um lado, regras próprias para a responsabilidade civil contratual e outros falando que tem as regras próprias para a responsabilidade civil extracontratual. Ocorre que, diante da dinâmica própria da sociedade, a nossa evolução, complexidade das relações sociais e jurídicas, parece que cada vez mais a responsabilidade civil contratual e extracontratual parecem se aproximar. Tanto que alguns autores já defendem que deve haver a eliminação dessa dualidade, que deve ser tratada somente uma responsabilidade civil para tanto o campo contratual quanto o extracontratual. E veja só, por vários fatores aí. Um deles, por exemplo, já pegando aqui para o nosso direito brasileiro, nós temos que algumas regras que são próprias da responsabilidade civil contratual são aplicadas na responsabilidade extracontratual. Para se ter um exemplo para vocês, nós temos lá as regras de perdas e danos do artigo 402 e 403, que se aplicam aí também à responsabilidade civil extracontratual. Então, aquelas regras que falam que só responde o agente causador do dano, que no caso aí falava o devedor, pelos perdas e danos diretos e imediatos, né? Então, os danos emergentes e lucros cessantes que decorreram, né, por efeito imediato e direto da conduta aí danosa, tá? E que as perdas e danos, né, os danos emergentes e os lucros cessantes, eles abrangem tudo que efetivamente perdeu e o que razoavelmente se deixou de lucrar, tá bom? Então, veja que temos essas regras. Dei o exemplo aí de duas grandes regras que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que se aplicam tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual. Agora, embora tenhamos essas ideias, essas concepções aí, veja que ainda existe no nosso ordenamento divergência, né, diferenças entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, que podem ser apontadas e são importantíssimas. E eu fiz aqui uma tabelinha para vocês para mostrar essas diferenças. Olha só, aí na sua tela. Veja que a primeira responsabilidade, um tanto quanto óbvia que nós temos, é que a responsabilidade contratual ela é oriunda de um negócio jurídico, de um contrato, né? De uma obrigação aí voluntariamente assumida pelas partes.
Então existe uma relação anterior entre as partes antes de surgir essa responsabilidade contratual. Agora, a responsabilidade extracontratual, ela é oriunda de um preceito geral de direito e que nós já vimos brevemente na aula passada, né? Que a gente tem a regra geral de responsabilidade civil no artigo 927 e aí complementada essa regra pelo artigo 186 do Código Civil, que fala do ato ilícito. Então veja que na responsabilidade extracontratual não há esse vínculo anterior entre as partes, mas por esse dever geral aí de cautela que todos devem ter de respeito às esferas jurídicas alheias, caso haja um dano, haverá a responsabilidade a obrigação de indenizar, tá bom? Segunda diferença, a responsabilidade contratual surge a partir do inadimplemento. Então, o descumprimento da obrigação faz surgir a responsabilidade contratual, aí fazendo surgir o dever de indenizar, conforme o artigo 389, que eu tratei com vocês já agora há pouco tempo atrás. Logo, diferentemente, nós temos na responsabilidade extracontratual que a lesão surge, então, a partir de um direito subjetivo lesionado e que não havia esse vínculo anterior. Então, a lesão em si, o dano em si ao direito subjetivo é que faz surgir a responsabilidade extracontratual. Diferença essencial também, que na responsabilidade contratual, em regra, a culpa é presumida. E o que eu quero dizer com que a culpa é presumida? Que se houver o desrespeito, a violação de um contrato, e eu propor uma ação, aí falando que houve essa violação, veja, a culpa, quem deverá afastar é o devedor. Ele terá que me que ele não é culpado pelo inadimplemento. E não eu que devo provar o inadimplemento em si. Isso, via de regra, salvo aí acertos contratuais próprios que talvez possam modificar esse ônus da prova, pela autonomia privada das partes, ou então por alguma imposição legal. Mas a regra é que a culpa do devedor é presumida. Então, eu, credor, alego que o devedor não cumpriu sua obrigação e o devedor precisa provar que ele não cumpriu, que ele de fato cumpriu, ou então que o descumprimento, o inadimplemento, é decorrente de um fator que não pode lhe atribuir a culpa, tá? Por isso que, veja só, até pelo outro lado aqui, pelo próximo item, a gente vê que há uma inversão do ônus da prova na responsabilidade contratual, Porque não é quem alega deve provar, mas eu aleguei o inadimplemento e quem tem que provar que não houve inadimplemento é o devedor. Então, por isso que há uma inversão do ônus da prova na responsabilidade contratual. Diferente disso, acontece na responsabilidade extracontratual. Por quê? Porque na responsabilidade extracontratual, a culpa deve ser provada pela vítima. Ou seja, o ônus da prova é dela. Então veja só, se colidiram no meu veículo e eu proponho uma ação, eu tenho que provar que o dano foi causado por culpa daquela pessoa que eu estou apontando como agente causador do dano. Eu tenho que provar isso. Aquele que está sendo acusado não precisa provar a sua inocência, diante do dano. Então veja, se o autor não juntar provas suficientes para caracterizar o réu como autor do dano, o réu não precisa provar sua inocência, provar aí que ele está isento de qualquer responsabilidade. Ele pode quedar-se silente e mesmo assim ele terá uma decisão favorável, tá bom?
Então veja que aqui não há qualquer inversão do ônus da prova, assim como acontece na responsabilidade contratual. Por isso, então, diante dessas diferenças, dessas formas que são tratadas as responsabilidades contratual e extracontratual no nosso sistema, eu, pelo menos pessoalmente, acompanho a maioria e digo que existe sim diferença entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Tá? Ainda persiste essa diferença de tratamento. Né? As regras aí são poucas, né? Mas são substanciais. Por isso que falar da unificação das duas responsabilidades ainda me parece um tanto quanto perigoso. Principalmente quando adentramos, e isso falaremos mais adiante, no âmbito da responsabilidade aí pelo dano moral. Né? Afinal, confundiríamos aí nessa situação responsabilidade contratual com dano moral. Ou seja, poderemos chegar numa situação perigosa, que pelo menos os tribunais superiores têm barrado qualquer tese nesse sentido, que o inadimplemento, qualquer que seja, né, ele será propício para ensejar dano moral, o que me parece um tanto quanto exagerado, salvo em situações excepcionalíssimas, né, de um inadimplemento que viole a esfera jurídica com uma intensidade tal que o mero inadimplemento não é suficiente para tanto. Né? Para a reparação do inadimplemento ser suficiente para indenizar. Mas isso tratamos mais adiante sobre o tema, tá bom? Fiquem tranquilos, mas é importante falarmos então desse ponto aí, dessa diferença que por enquanto deve se manter. Muito bem. Diante, então, de todas essas ideias, as concepções que eu tracei aqui para vocês, que eu explanei para vocês, né? Veja aqui, então, temos duas espécies, né, dentro desse gênero aí, responsabilidade civil. Mas a própria responsabilidade civil extracontratual, ela acaba se dividindo em duas. Olha aí na sua tela. Veja que falei para vocês, então, de responsabilidade civil, que pode ser extracontratual ou contratual. Contratual já estudada por vocês, Direito Civil 3, Direito Civil 4. Né? Um pouco no 2, 3 e 4. Daí, extracontratual, que estamos vendo nesse semestre, ela pode ser uma responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva. Tá? Como que funcionam elas? Primeira coisa que precisa ficar fixado na cabeça de vocês, que a regra para o nosso sistema é de responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, aqui já vamos ver os elementos certinhos dela, mas é aquela em que você tem a aferição do elemento culpa. Ou seja, para haver a responsabilização, o agente causador do dano deve ter agido com culpa. E culpa, entenda em sentido lato, envolvendo tanto a culpa stricto sensu, imprudência, negligência, imperícia, como também o dolo, a intenção de causar o dano, tá bom? Então, essa é a ideia de responsabilidade civil subjetiva, aquela em que o causador do dano agiu com culpa. Enquanto que a responsabilidade civil objetiva, que veremos em aulas adiante, é aquela em que a responsabilidade somente em razão de lei, porque a lei impõe a responsabilidade diretamente, ou então em razão da atividade assumida e desenvolvida pelo autor do dano ser uma atividade de risco. E essa atividade de risco acarreta numa responsabilidade objetiva aí, né? E fala também em responsabilidade pelo risco, tá bom? Objetiva, deixamos mais adiante. Mas eu quero fazer um comentário só importante aqui para vocês, que, embora no nosso sistema a regra seja responsabilidade subjetiva, temos visto cada vez mais o avanço da ideia da responsabilidade objetiva. Né? Parece que está havendo uma objetivação da responsabilidade civil no nosso sistema. Então,
Toda vez que parece que surge alguma questão nova de responsabilidade, parece que ela é incluída dentro dessa ideia de responsabilidade civil objetiva. Em razão da facilidade na produção de provas e na tutela dos direitos violados da vítima. Tá? Veremos adiante isso um pouco mais, mas entendam essa ideia que parece que tem uma tendência no nosso direito civil de transformar, talvez, a responsabilidade objetiva, em algum momento, em regra, e a subjetiva em exceção, invertendo a nossa lógica atual, tá bom? Muito bem. Quais são, então, os pressupostos, também chamados aí de elementos, dessa responsabilidade civil subjetiva? Esses pressupostos nós conseguimos identificar a partir da leitura combinada de dois dispositivos do nosso Código Civil. O primeiro deles é aquele do artigo 927. Olha aí na sua tela, que diz que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, 927 caput fala da responsabilidade civil subjetiva. O parágrafo único, que leremos adiante, tá, nas próximas aulas, trata da responsabilidade civil objetiva. Muito bem, então veja só 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Mas daí eu preciso então saber o que é ato ilícito. E eu vou lá para o artigo 186 novamente e faço a leitura dele. Olha lá. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, a gente soma as duas leituras, né? Uma ação ou omissão voluntária que acaba aí causando dano, ela então acarreta na responsabilidade aí por esse ato ilícito e devendo ter aí o dever de indenizar. Muito bem, vamos simplificar então e apontar os pressupostos e os elementos da responsabilidade civil subjetiva? Olha aí na sua tela. Precisamos então, para essa responsabilidade, ter uma conduta culposa do agente, haja um nexo de causalidade entre o que? Essa conduta e o resultado. Qual resultado? O dano, né? Então, deve haver uma conduta culposa do agente, um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado culposo, que é o dano. Tá bom? Muito bem. Para essa aula nossa de hoje, vamos explorar um pouco essa ideia da conduta culposa do agente. Veja só. Primeira ideia, que conduta culposa, conforme foi verificado lá no artigo 186, né, pode ser tanto uma ação quanto uma omissão voluntária do agente. Temos que tomar cuidado com essas expressões. Veja, primeiro, o jeito mais fácil de perceber, ação, conduta então positiva, comportamento positivo, né? Um agir que causa dano a outrem. Simples e fácil. Omissão. A omissão, caracterizada como relevante para atrair a responsabilidade, se havia um dever jurídico de agir. E daí nós temos três grandes possibilidades. Podemos falar daquela omissão que é relevante em razão de um negócio jurídico, então estava previsto numa relação contratual que havia a obrigação do agente se comportar de tal maneira e ele se omitiu, então por isso mesmo aí nós temos a relevância dessa omissão. Nós temos também como relevante a omissão quando existe um dever imposto pela lei para que a pessoa haja, né, para resolver o problema aí da omissão. Então, pense, para resolver o problema do dano, melhor dizendo, como você vê aí o caso dos pais que devem agir, né? No caso aí, então, que a lei impõe
uma atuação, então existe esse dever legal, esse dever previsto na lei de atuação, né? E também naquela circunstância, também vista conforme a atividade, conforme a ação, às vezes decorrente de contrato, às vezes pela própria teoria própria de tutela das esferas jurídicas alheias, que aquele que causou o dano deveria ter agido para impedir o seu efeito danoso. Mas assim não agiu, ele se omitiu. Então veja, ele foi causador e não evitou, não realizou condutas para evitar o dano. E por isso então ele é responsável também por essa omissão. Veja que aqui, de certa maneira, encaixa aquilo que a gente já estudou, já verificou tal, que é a ideia do duty to mitigate the loss também, né? No ônus da mitigação, né? Porque ele vai ter que mitigar aquele dano, né? Podemos pensar nesse aspecto aqui, da responsabilidade civil subjetiva, tá bom? Então veja, 3 situações de omissão que são relevantes. Quando há obrigação contratual, quando é um dever especial aí imposto pela própria lei e quando o próprio agente causador do dano teria aí o dever de, né, ou então aí o ônus, se a gente for falar dentro do duty mitigate the loss, ele teria aí o ônus aí de mitigar esse prejuízo, evitar esse prejuízo, tá bom? Muito bem. Outro aspecto, então, importante que devemos falar aqui é a questão da voluntariedade do agente. Ou seja, ele precisa ter realizado aquele ato danoso, né, ter praticado o fato danoso por uma ação que ele quis realizar para ele poder se responsabilizar. Porque se foi involuntário, se foi aí contra a sua vontade, se ele foi forçado a tanto, veja, não há que se falar em responsabilidade, porque a ausência de voluntariedade na conduta, né, acaba com esse pressuposto da responsabilidade civil subjetiva. Então, ele precisa ter agido com consciência, com vontade, para poder ser responsabilizado. Senão, está fora aí da sua esfera de responsabilização, tá? Isso, podemos ver aí depois algumas exceções na responsabilidade civil objetiva, mas na subjetiva, nós temos aqui uma boa ideia de falta de voluntariedade para fins jurídicos, que é o caso, veja só aí na sua tela, da imputabilidade. Para dizer que se aquela responsabilidade é imputável ou não àquele agente. Porque veja, pode o agente ter realizado uma conduta, aí pode ter causado um dano, mas ainda assim não ser a ele imputável esse dano. E quando que isso acontece? É só pensarmos no caso dos incapazes, absolutamente e relativamente incapazes. Essas pessoas previstas aí no nosso Código Civil, artigo 3º, artigo 4º, que são ditas como incapazes, elas aí não são imputáveis. Não sendo imputáveis, não podem responder pelo dano causado. Então vamos pensar aqui, por exemplo, no caso do menor de idade, o menor aí de 16 anos, absolutamente incapaz. Ele não responde pelo dano, em regra. E por que eu digo em regra? Porque nós temos aqui que nos atentar à regrinha do artigo 928 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 928 vai dizer o seguinte, que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, veja só, aqui a gente tem uma responsabilidade, né, subsidiária, digamos assim, do incapaz. Por quê? Ele somente terá responsabilidade pelos prejuízos
se as pessoas que são responsáveis por ele não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes para aí, indenizar pelo prejuízo causado. Daí você vai atrás do patrimônio do incapaz. E veja, ainda com um temperamento, pelo parágrafo único, que diz que a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, ainda pode ter um limite para essa indenização. E esse incapaz, portanto, ele não ser responsável pelo pagamento dos prejuízos, pela indenização dos prejuízos, tá bom? Muito bem. Dei um exemplo para vocês aqui, né, dos menores de idade, né, daqueles que então não completaram aí nem 16 anos, ou até mesmo falando de relativamente incapazes, né, que aí não completaram os 18 anos e que então não têm responsabilidade da forma como os capazes. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui nesse dispositivo tinha a intenção legislativa, né, a voluntas legislatórias à época, em razão da própria concepção do Código Civil, da forma como ele foi criado, que também estavam entre os incapazes e que não poderiam ter responsabilidade civil as pessoas com deficiência. Então nós tínhamos aí a previsão que foi revogada, né, como incapazes, aqueles que têm alguma deficiência. Isso em razão do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aí uma resposta à Convenção de Nova York, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, né, ao Tratado Internacional aí, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, como emenda constitucional, inclusive. Muito bem. Esse dispositivo 928, então, ele faz referência ao incapaz, e que falaria tanto da menoridade quanto daqueles que possuem alguma deficiência. Mas veja, com a mudança agora que nós tivemos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 928 não se aplica mais a essas pessoas, porque agora elas são consideradas capazes e, por serem capazes, respondem pelos prejuízos que elas causam. E aí nós temos aquela dúvida, aquela dificuldade, né, que persiste desde quando vocês estudaram lá a teoria geral e agora aparecem seus efeitos novamente na responsabilidade civil. E aquelas pessoas com deficiência mental grave, né, gravíssima, e que não têm realmente consciência das suas atividades. Veja que para situações transitórias, né, pontuais bastante específicas, é possível que haja curatela. Mas, ainda assim, a lei em nenhum momento tornou essas pessoas incapazes. Então, a gente tem uma dificuldade maior em razão da responsabilidade civil, porque a gente teria alguém que agiu aí sem, de fato, ter consciência da sua ação, né, pela sua deficiência mental grave, mas que ainda assim responderia pelo prejuízo. Aqui estão surgindo diversas correntes, pessoas tentando trabalhar, alguns aí tentam, em razão da deficiência mental grave, afastar a responsabilidade, alegando a involuntariedade da conduta e por isso não configuraria uma responsabilidade civil subjetiva, né? Porque então a pessoa estaria aí atordoada, teria esse abalo em razão da deficiência mental grave, mas outros vão dizer o seguinte: não houve aí exceção na lei disposta, então no fim haverá a responsabilidade civil de qualquer maneira. A ver como os nossos tribunais superiores ainda vão se posicionar sobre o tema. Ainda é uma questão um tanto quanto controversa e complicada, tá bom? Muito bem. Além disso, nós temos também, como pressuposto aí dentro da conduta culposa do agente, a ideia de dolo ou culpa, né? Que vocês conhecem bem e podemos aproveitar aquelas conclusões próprias do direito penal
do que é dolo e culpa. Dolo, aquele agir intencional, a vontade de causar o dano, e a culpa, aquela ideia de imprevisão daquilo que era previsível, né? O agente não previu que com o seu comportamento haveria aquele dano e por isso ele deve responder pela sua negligência, a sua imprudência ou a sua imperícia, né? Nessas três aí modalidades diferentes que nós temos, tá? Muito bem. Aqui preciso fazer referência só a algumas classificações históricas que surgiram no nosso direito civil e que, de certa maneira, persistem, ainda aparecem nos nossos livros e tudo mais, e que precisamos falar um pouco disso. Olha só, a culpa em si, né, que a gente fala que essa ideia de falta de cuidado, falta de cautela, imprevisão daquilo que era previsível, né, falta de previsibilidade e tudo mais, né, e que o resultado então acaba sendo involuntário, apesar da conduta ser voluntária, nós temos historicamente a ideia de gradação de culpa, de falar que existe a culpa levíssima, leve e grave, tá? Digo para vocês que, de certa maneira, o direito civil não faz essa gradação de maneira muito clara. Ou, pelo menos, atualmente, não conseguimos falar de gradação entre levíssima, leve e grave com a mesma facilidade que se falava anteriormente. Até porque já vinha uma própria ideia do direito civil que é a seguinte, que diferente do que acontece no direito penal, né, há uma equiparação entre dolo e culpa. Veja, enquanto que no direito penal há uma punição maior por aquele que age com dolo do que daquele que age com culpa, o direito civil, o Código Civil, até melhor dizendo, em regra, ele não faz essa distinção. Haveria uma equiparação entre aquele que age com culpa e aquele que age com dolo. Porque, de qualquer maneira, essa pessoa precisa indenizar, né? Precisa, então, indenizar até a extensão do dano, conforme fala o artigo 944. E isso independentemente da culpa ser levíssima e o que significa a culpa ser levíssima. A ideia de culpa e ser levíssima é a ideia de que a pessoa então faltou com a atenção aí de maneira extraordinária. O que quer dizer que faltou com a atenção extraordinária, né? Não teve aí uma habilidade que seria considerada especial ou um conhecimento singular sobre um determinado acontecimento, sobre um determinado fato, que pudesse aí evitar a ocorrência do dano, né? Então a levíssima é que lá, você teria que exigir até uma atenção fora do comum, né, fora do usual, para aquela pessoa evitar o dano. Culpa leve é a ideia que poderia ter sido evitado com uma atenção ordinária, comum, né? Que aquele homem, né, que se a gente for resgatar aquele homem razoável, ou então o homem médio para os mais antigos lá, ele não prestou essa atenção e daí acabou causando um dano. Por outro lado, a culpa grave é aquele erro grosseiro, aquela falta de cautela, né, aquele descuido lá que não tem justificativa, né? A pessoa então agiu de maneira completamente imprópria, totalmente incomum para qualquer um que estivesse naquela situação. Então veja como a gradação é diferente. Na levíssima, você poderia exigir até uma qualificação da pessoa para poder agir lá e não ter culpa. Na leve, é o comum, é aquilo que a pessoa, então, ordinariamente deveria tomar seus cuidados necessários. E a grave é o erro grotesco, grosseiro, né? Que a parte, então, não toma cuidado nenhum. Muito bem. Essa gradação, como eu falei para vocês, pouco importa, de certa maneira, porque mesmo a culpa levíssima obriga a indenização, tá? Isso daí, né, inclusive está previsto em brocardo jurídico, né, em lege aquilia é levíssima culpa venit, né, então a gente tem aí que, ainda que levíssima culpa obriga a indenizar,
né? E que, veja, nós precisamos, embora haja essa ideia da culpa levíssima, também ser a regra de também ser indenizada, nós precisamos destacar o seguinte, que existem diplomas legais no nosso ordenamento que punem somente algumas gradações de culpa, sobretudo a culpa grave. Vamos dar 2 exemplos aqui para vocês, né? Se vocês pegarem o Código Brasileiro de Aeronáutica, nos artigos 272, 247 e 278, vocês vão verificar que somente haverá punição à culpa grave, que será equiparada ao dolo. Então, ele faz menção expressa à culpa grave para punição. E não vai poder, então, a pessoa ser culpada pela culpa leve nem levíssima. E, atualmente, nós temos um exemplo muito recente sobre culpa grave, que é a medida provisória número 966, de agora de maio de 2020, que fala sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação ou omissão em atos relacionados à pandemia do coronavírus. Olha só o artigo 1º e o artigo 2º dessa lei. Artigo 1º. Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática dos atos relacionados, direto ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento, combate e tudo mais. Então veja, dolo ou erro grosseiro equiparados. E o que é erro grosseiro? Parágrafo 2º. Para fins do disposto nesta medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave. Culpa grave. Caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperência. Tá? E daí ele fala aqui das formas próprias para essa lei, se vocês quiserem ler depois, da ocorrência do erro grosseiro. Mas veja só, a punição desses agentes públicos, conforme a medida provisória 966, só se dá por dolo ou por culpa grave, né? Caracterizada por esse tal do erro grosseiro, tá bom? Então temos exemplos aí que, embora o Código Civil não fale mais exatamente em culpa grave e desse tipo, né, a gente tem essas previsões especiais no nosso ordenamento. A única previsão no Código Civil que podemos falar de gravidade de culpa está no artigo 944, parágrafo único. Olha só. Parágrafo único vai dizer o seguinte, que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, para muitos aqui, nessa possibilidade trazida no parágrafo único, se o juiz verificar que foi uma culpa leve ou uma culpa levíssima, mas que causou um dano gravíssimo, o juiz pode fazer a verificação dessa situação e reduzir a indenização. Então, digamos aí que alguém esbarrou sem querer em um botão lá de uma determinada máquina que acabou aí liberando, por exemplo, uma hidrelétrica, que acabou aí fazendo estourar alguma barragem, né? Para a gente pensar até num exemplo trágico que a gente teve aí anteriormente, mas de forma aí inventada, imaginada, qual teria sido a causa, né? Mas, veja, alguém, por exemplo, só esbarrou o braço, apertou o botão que abriram as comportas lá da hidrelétrica e acabou aí afogando, né? Acabou aí alagando completamente cidades e várias cidades. Veja, essa pessoa que agiu com culpa, né? Que agiu de maneira imprudente, né? De maneira negligente, essa pessoa ela teve uma culpa levíssima, porque ela só esbarrou o braço. Mas o resultado foi extremamente trágico.
Numa situação dessa, imaginando que é uma pessoa física sozinha aí que está sendo responsável, tá? Ignora a parte da atividade, pessoa jurídica e tudo mais. Essa pessoa sozinha, ela não vai ter condições de indenizar todo o dano causado. Então o juiz pode reduzir equitativamente a indenização para que, inclusive, ela ainda tenha pelo menos um pouco de patrimônio necessário para sua própria subsistência, mas não que deixe de puni-la, digamos assim, né, para reparar o dano causado. Não no efeito punitivo, que eu digo, mas naquele efeito para reparação do dano e que ela aprenda, né, de forma educativa aí, a tomar os devidos cuidados ou mais cuidado nas suas atividades. Tá bom? Muito bem, pessoal. Temos mais um tema de culpa para falar aqui, mas deixarei para falar então na nossa próxima aula, tá bom? Então falarei disso e continuarei desenvolvendo com vocês esses elementos da responsabilidade civil subjetiva. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.